Tarde, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ver a banda da Bethesda, do pastor Ricardo Capla, é isso? Uma honra, uma igreja muito querida, já tive o privilégio de pregar lá muitas e muitas vezes, e é um amigo do coração, e tantos outros amigos que estão aqui, pela manhã já citei alguns, mas de fato poder voltar a essa região do estado de São Paulo é de fato um presente muito grande. O Walter falou do livro 7 Decisões que vão mudar a sua vida, e de fato o que tem aqui nesse livro são princípios e valores da palavra de Deus, que se você praticar e se você viver, não tem como permanecer com a sua vida da mesma forma. Eu tive o carinho e o privilégio de receber o endosso de alguns amigos, como o pastor Rafael Abdala, o deputado federal Nicolas Ferreira, Jeremias da Oitava, Pascoal Piragini, Davi Lago, Eli Soares, o Júnior Ustirola do Café com Deus Pai e tantos outros amigos que endossaram esse livro. Eu gostaria muito de fato de poder incentivar você a ter um desse e não só ler, mas principalmente colocar em prática, porque o que faz um conteúdo ser bom não é o quanto você gosta dele, mas é o quanto você decide vivê-lo. É isso que pode de fato alterar a sua realidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 17, verso 45. 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Se você achou, diz achei. Se você não achou, diz espera aí. Tá bom, eu vou esperar mais só um pouco. Eu tenho pouco tempo e eu preciso que você esteja comigo. 1 Samuel 17, verso 45. O texto ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos. Eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e a pedir que Deus fale ao seu coração. Eu quero trazer uma expansão de consciência para você nessa tarde. Você está diante do único e verdadeiro Deus. Eu quero trazer para você uma expansão de consciência. Você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estamos reunidos aqui nessa tarde em torno do nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele fala conosco, é um Deus que venceu a morte, Ele está presente aqui, Ele pode falar ao seu coração, Ele pode trazer respostas, uma direção para a sua vida. Então feche os seus olhos e fale com Ele: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Fala com Ele: Deus, eu quero receber uma palavra do Senhor. Eu não posso sair daqui da mesma maneira, Pai, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma resposta. Eu quero tirar alguns segundos para que você fale com Ele. Meu Deus, eu quero te agradecer, que privilégio, numa tarde de sábado, estarmos reunidos aqui em torno do seu nome. Que privilégio ter um ambiente tão preparado como esse, Deus. Que privilégio é poder estar junto dos nossos irmãos. Que privilégio é nessa tarde ter outras igrejas aqui, irmãs, ó Pai. Esse é o seu reino, o reino do Senhor é um reino de amigos, ó Pai. E muito obrigado, porque é na unidade em que o Senhor está, é nessa unidade que o Senhor habita, Deus. E eu quero pedir ao Senhor que nessa tarde fale ao nosso coração, que o Senhor quebrante o nosso coração, tira, Senhor, todo o sentimento ruim, toda tristeza, toda mágoa, toda angústia, toda decepção, Pai. Tira, arranca isso do nosso coração, tira da nossa mente toda a distração, tudo que está agora, Deus, tirando a nossa mente do texto bíblico, da Tua Palavra. Silencia os barulhos, ó Pai, porque esse é o momento de reconhecer e ouvir a voz do Senhor. Que a Tua Palavra ministrada não volte vazia, mas que ela possa chacoalhar as nossas vidas na Tua presença, Pai. Que essa tarde seja uma tarde de renovação de mente, de uma mudança de entendimento, de uma mudança no nosso comportamento, e que a nossa vida glorifique ao Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Queridos, em cima da história de Davi há muitos princípios. Há muitas coisas que eu e você podemos aprender. Nós podemos aprender o que fazer, mas também o que não fazer.
Em cima da história de Davi, você pode ter aqui norteadores para a sua vida conjugal, norteadores para a sua vida financeira, norteadores para o seu ministério, mas eu separei agora aqui para compartilhar com vocês alguns princípios práticos para nortear a sua caminhada e a sua vida com Deus. E o primeiro princípio é: o reino de Deus, ele é diferente de uma democracia. Porque Deus, ele estabelece autoridade e ele respeita as hierarquias que são estabelecidas. O texto diz, 1 Samuel 16:1, Deus está falando com Samuel: encha um chifre com óleo e vá a Belém, porque eu enviarei a casa de Jessé. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Nesse texto, Deus vai levantar quem como o novo rei de Israel? Quem? Davi. Mas o Samuel está sendo enviado à casa de Davi? Não, Samuel está sendo enviado à casa de Jessé. Ainda que Jessé não soubesse, ainda que os irmãos de Davi não soubessem, Deus vai ungí-lo, mas para fazê-lo isso, Deus vai respeitar a hierarquia que está sendo estabelecida naquela casa. Nós temos muita dificuldade em lidar com a monarquia, porque nós vivemos em uma democracia. Nós temos muita dificuldade em entender o reino de Deus, porque nós vivemos dentro de uma democracia. E dentro de uma democracia você pode se rebelar contra uma autoridade. Dentro de uma democracia você pode desrespeitar uma autoridade, mas dentro de uma monarquia isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. E é muito interessante que tanto o reino de Deus quanto o reino das trevas, ambos os reinos espirituais, eles não só entendem como respeitam as hierarquias estabelecidas. O que me choca é o quanto que nós, filhos de Deus, conhecedores da palavra, homens e mulheres de Deus espirituais, pessoas que nasceram de novo, pessoas que têm um entendimento da palavra, como que nós não entendemos os princípios da monarquia, e não só entendemos, mas como que nós lutamos contra. Antigamente, se uma criança fosse chamada a atenção na escola, os pais a corrigiriam e disciplinariam essa criança dentro de casa. Mas hoje, se um professor chama um pai para conversar, já é a tendência natural o pai ficar contra o professor e favorecer o seu filho. Se naquele tempo eu falasse algo desrespeitoso para minha professora, certamente eu seria duramente disciplinado na minha casa, mas isso não acontece mais. Nós viemos de um tempo onde policial era autoridade. Nós viemos de um tempo onde um pastor local era como um xerife numa cidade, ele era a autoridade máxima. O prefeito, o vereador, todos respeitavam esse pastor de uma igreja local, porque nós viemos de um tempo onde as pessoas tinham um entendimento maior de uma monarquia e de princípios de autoridade. Como consequência natural, são pessoas que cresceram e floresceram, porque rebeldia, desobediência, desrespeito, quebra de hierarquia, tudo isso são valores que o inimigo deseja que você tenha. Quando você olha para o jardim do Éden, você percebe que Deus dá para Adão autonomia e liberdade. Deus diz: olha, nomeia a criação. E Adão só tinha a liberdade que ele teve porque ele estava em submissão à vontade de Deus. Mas no momento em que ele se rebela, ele perde a autoridade, ele perde a liberdade e ele é expulso do jardim. Os meus filhos, enquanto eles são responsáveis, obedientes e respeitosos, eles têm liberdade e autonomia, mas no momento em que eles se rebelam, eles perdem a sua liberdade. A mesma coisa acontece conosco. Um trem só é livre quando ele caminha por cima dos trilhos. No momento em que o trem decide sair do trilho, ele fica estagnado. E assim estão muitos jovens, muitas pessoas, estagnadas espiritualmente, estagnadas emocionalmente, estagnadas, paralisadas, porque estão quebrando princípios do mundo espiritual. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem todos os dias da sua vida. Esse é o mandamento com promessa. A Bíblia diz: respeite as autoridades, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Enquanto nós não entendermos isso e agirmos com desobediência, desrespeito e rebeldia, nós
arcaremos com as punições e as consequências das nossas próprias decisões. A sua vida não vai caminhar para frente enquanto você não entender que toda autoridade foi estabelecida por Deus sobre a sua vida. E quando você respeita uma autoridade, você demonstra o quanto você confia em Deus. Quando você respeita uma hierarquia, você demonstra o quanto que você não só confia, mas você está declarando: Deus é soberano, Ele pode todas as coisas, e ainda que esse líder venha falhar, e ainda que os meus pais venham falhar, Deus, Ele tem controle sobre tudo e todos. A única hora que você está autorizado biblicamente para não obedecer é se alguém está dirigindo você contra um princípio bíblico. Essa é a única liberdade que você tem. Então o primeiro princípio é: respeite as hierarquias e as autoridades. O segundo princípio que eu aprendo aqui nessa história é que aquilo que o mundo chama de escondido, Deus chama de tempo de secreto. Grava isso no seu coração. O que o mundo chama de tempo de escondido, Deus chama de tempo de secreto. 1 Samuel 16:10, o texto diz assim: Jessé levou a Samuel seus 7 filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escondeu nenhum deles? Estão todos aqui? Aí ele vai dizer: não, tem um, e esse um está lá no campo. Aí Samuel fala: manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos na mesa até que ele chegue. Davi, pelo seu contexto familiar, jamais poderia imaginar que ele era o próximo rei de Israel. Davi, pelo seu histórico, pela relação que ele tinha com o pai, ou pela forma que o pai o enxergava, jamais poderia imaginar que dentro dele estava nascendo um rei. Só que mesmo que as suas condições não fossem favoráveis, mesmo que o seu histórico não ajudasse, mesmo que o seu contexto não contribuísse, Deus já havia sonhado com Davi reinando. E mesmo que ele estivesse no campo, escondido de tudo e todos, na verdade Deus estava preparando Davi. O preparo de Deus em relação a Davi não era um esquecimento, era uma prova do seu amor, porque Deus sabia o tamanho do desafio que Davi haveria de enfrentar. E como o desafio de Davi seria muito grande, o seu treinamento, ele deveria ser proporcional. E é interessante porque Davi estava no campo, mas ele não estava ali abandonado por Deus, não, ele estava sendo preparado por Deus. Ele estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, ele não estava escondido, mas ele estava crescendo em áreas que Deus haveria de prepará-lo para estabelecê-lo. Interessante porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que o secreto dele, o escondido dos homens, não é porque Deus não te ama, mas é justamente porque Ele te ama. Nós temos a tendência de comparar o nosso palco com o palco do outro. Nós temos a tendência de comparar o nosso bastidor com o bastidor do outro, mas essa comparação, ela é esquizofrênica, ela nunca deveria acontecer. É como uma garrafinha de água que se compara com uma caneca. Essa é uma comparação injusta, por quê? Porque o designer de uma garrafinha, ela tem a ver com o propósito dela, e o designer de uma caneca tem a ver com o propósito dela. A caneca tem alça porque ela foi feita para bebidas quentes. A garrafinha não tem porque ela foi feita para bebidas frias. Quando uma se compara com a outra, essa é uma comparação injusta. Quando você compara o seu processo com o palco do outro, essa é uma comparação injusta. Por quê? Porque você não sabe o tamanho do desafio que Deus tem para você. O seu desafio é diferente do desafio do outro. Aí você está dizendo: mas o processo dele foi mais rápido, mas ele alcançou mais rápido, mas ele chegou mais rápido. Talvez se você pulasse as etapas e chegasse na mesma velocidade do que o outro, você fosse quebrar a sua cara. Porque tudo o que você está recebendo agora são ferramentas que lhe serão úteis no dia do amanhã. O tempo do escondido é o tempo do secreto. É o lugar onde Deus te chama primeiro para crescer para baixo. Porque na hora que a ventania vem, na hora que a tempestade vem, só fica de pé o que tem raiz, só fica de pé aquilo que tem sustentabilidade. Sabe, a Bíblia diz assim: o tolo constrói na areia, enquanto o sábio constrói na rocha. E o tolo não é o débil, o tolo não é o ignorante, o tolo não é o desprovido de conhecimento, o tolo é justamente o esperto do nosso tempo. Por que esperto, pastor?
Porque ele pula os processos para alcançar o resultado mais rápido. Porque ele pula as etapas para alcançar o resultado mais rápido. E o resultado até vem, mas ele não consegue dar sustentabilidade ao resultado. E eu te pergunto, o que adianta fazer uma faculdade para ter o diploma, se você vai construir um prédio e ele vai desmoronar? O que adianta fazer engenharia por fazer, levantar um prédio, ele cair e você passar o resto da sua vida preso? O que adianta fazer por fazer? O que adianta ficar pulando as etapas da vida e lá na frente tem que voltar e começar do zero? Você não está sendo escondido, você não está abandonado. Esse é o tempo do seu preparo, e se tem um momento em que você tem que crescer, esse momento se chama hoje, esse momento se chama agora. O tempo do seu preparo é a expressão do amor de Deus para com você. Sabe por quê? Porque a exposição expõe. E quando você for exposto, o que é que as pessoas vão ver ao teu respeito? A promoção só é boa para quem está pronto para ela. Às vezes você está aí dizendo, eu quero ser promovido, eu quero subir de nível na empresa, mas a promoção só é boa para quem está pronto para ela. Às vezes você é um vendedor excelente, bate todas as metas, é bem remunerado, bem comissionado, aí você é promovido a coordenador de pessoas, supervisor de grupos, mas nunca estudou gestão de pessoas, nunca estudou gestão de processos. Sabe o que vai acontecer? Você que tinha um bom salário, estabilidade na empresa, agora vai ser demitido, porque não se preparou para a promoção. Jesus amaldiçoou a figueira, porque ela floresceu antes de frutificar. E a nossa geração é essa geração que pula as etapas. Nós queremos mostrar as flores sem nunca ter dado um fruto sequer. Então você não está escondido, você está sendo preparado por Deus. Agora não queira pular a etapa, porque quanto mais você fugir do preparo, mais preso nesse ciclo você vai ficar. Se os meus filhos forem reprovados no ano em que eles estão na escola, eles vão ter que repetir. Se eles não aprenderem a matéria, eles vão ter que repetir. Só que no mundo espiritual também é assim. O povo ficou perambulando pelo deserto porque estava demorando para aprender as lições que Deus queria ensinar. Quanto tempo mais você vai ficar dando voltas? Quanto tempo mais você vai ficar preso nesse ciclo? Você precisa dizer, o que é que eu preciso aprender aqui? O que é que o Senhor quer me ensinar nessa fase em que eu estou? Terceiro princípio que eu aprendo aqui nessa história: não é você que encontra o seu sonho, é o sonho de Deus que encontra você. No determinado tempo, Deus manda Samuel à casa de Jessé. No determinado momento, Samuel fala, mas está faltando um filho aqui. No determinado momento, o próprio Jessé diz, tem um menino no campo e eu vou mandar chamá-lo. Não é você que encontra o seu sonho, é o sonho de Deus que vai encontrar você quando você estiver pronto para ele. Eu quero tirar uma ansiedade do seu coração, eu quero tirar um desespero de cima de você, sabe por quê? Porque sempre antes de toda e qualquer criação, sempre existe um propósito, nada foi criado por um acaso. Até um banco, uma mesa, um celular como esse, um dia alguém pensou e por isso veio a existir. Agora imagina você, será mesmo que você foi criado por um acaso? Não. Você pode ter sido um acidente para o teu pai e tua mãe, mas para Deus você nunca foi um acidente. Ele sonhou com você, Ele pensou em você, foi Ele que deu palavras de ordem para que você viesse à existência. Agora tudo bem, o pecado nos corrompeu, esse mundo mal nos corrompeu e nós saímos do trilho, nós saímos do caminho, mas no momento em que você aceita Jesus, todos os planos e os sonhos que Deus tinha para a sua vida são retomados, e agora é o momento de você começar a viver os sonhos que Ele tem para você. Deus fala com Samuel, vá a Belém, você vai ungir o novo rei de Israel. Só que Davi estava onde? Davi estava no pasto. E o pasto, o campo naquele tempo é diferente de hoje. Hoje a gente vai no campo, tem internet 5G, tem telefone, tem televisão. Meia hora você está numa cidade, o campo aqui não. O campo aqui era algo extremamente distante. Se você observar, Davi não foi para a cidade buscar uma vaga de rei. Davi não entrou no LinkedIn para se cadastrar para o próximo rei de Israel. Ele não contratou um headhunter para reposicioná-lo no mercado de trabalho. Ele não fez tráfego pago para impulsionar suas redes sociais, não. Ele estava no campo fazendo o que eu te pergunto? Sendo fiel ao processo dele.
sendo fiel ao que Deus mandou ele fazer. Ele não está pastoreando de meia boca, ele não está pastoreando de maneira mediana, de maneira medíocre. Ele fez com tanta excelência que ele foi capaz de dar a própria vida por aqueles animais. Ele não estava brincando de satisfazer o seu pai, ele não estava fazendo só para o seu pai ver, ele deu a vida, ele enfrentou um urso, ele enfrentou um leão, ele estava sendo fiel. E sabe o que falta hoje na nossa geração? Ser fiel quando o chefe não está vendo, ser fiel quando o pai não está vendo, ser fiel quando o pastor não está vendo, ser fiel quando o cônjuge não está vendo, porque ainda que não tenha ninguém vendo, Deus está vendo você. E Deus, olhando para Davi, deve ter pensado assim: se esse homem é capaz de dar vida por alguns poucos animais, imagina quando ele for rei de Israel. Quem é fiel sobre o pouco, recebe autorização para ser colocado sobre o muito. A sua falta de fidelidade aonde você está, revela que você não está pronto para o próximo nível. Então seja fiel com aquilo que Deus colocou na sua mão. Seja fiel aonde você está. Honre ao Senhor com as sementes que Ele te deu. Sabe por quê? Porque quando chegar o seu tempo, Deus vai mandar alguém te buscar. Assim como Ele mandou buscar Davi no campo, no meio dos animais. Assim como Ele mandou buscar José dentro de uma prisão. Assim como Ele mandou buscar Jefité dentro de um buraco, Elias dentro de uma caverna. Quando chegar a sua hora, não importa se você está escondido na cidade, no campo, dentro de um buraco, quando chegar a sua hora, Deus vai mandar alguém te buscar. É o sonho de Deus que chega para você. Agora, você já parou para pensar qual é o sonho que Deus tem para a sua vida? Porque não é o seu sonho, não é o seu projeto. Deus não sonhou com você realizando o seu sonho. Deus não sonhou com você realizando um sonho egoísta, individualista. Deus não te fez para se autossatisfazer em projetos mundanos e carnais. Deus sonhou com você realizando o sonho dele. Agora, é momento de olharmos para o céu e falar: Deus, o que é que estava no teu coração quando o Senhor deu palavras de ordem para que eu viesse à existência? Sabe por quê? Presta atenção nisso daqui, porque pode te ajudar. Pastorear as ovelhas do seu pai não era o sonho que Deus tinha para Davi, mas fazia parte do seu processo. Tocar harpa para um endemoniado não era o sonho que Deus tinha para Davi, mas fazia parte do processo de Davi. Servir comida para os irmãos enquanto estão no campo de batalha não era o sonho que Deus tinha para Davi, mas era Deus forjando Davi. Enfrentar Golias não era o sonho que Deus tinha para Davi, mas fazia parte do seu processo. Você precisa entender, talvez você não esteja agora no sonho que Deus tem para você, mas se você está vivendo isso é porque Deus está te preparando, Deus está te formando, Deus está te forjando. A primeira verdade é essa, a segunda é: nunca se apegue a uma função, se apegue à missão. Porque a função da gente pode mudar ao longo da vida, mas a missão nunca vai mudar. Eu vejo pessoas se apegando à função, mas elas precisam entender que a função não é o fim. Olha só um exemplo para você entender. Você acha que foi mais difícil para Noé construir a arca ou descer da arca? Foi mais difícil para ele, sabe o quê? Descer da arca. Demorou 100 anos para construir aquela arca, mas ele só ficou 1 ano lá dentro. E Deus fala: chegou a hora de você descer. Como assim, Deus? Eu gastei uma vida nesse projeto. Eu gastei uma vida nesse projeto. O Senhor agora desistiu de mim? O Senhor não tem mais propósito para a minha vida, é isso? Quando eu descer daqui, acabou o meu ministério. E Deus está dizendo para Noé o seguinte: Noé, a arca não era o fim, a arca era o meio. O projeto que eu tenho para você é a reconstrução da humanidade, não era só construir um barco. Você não pode se apegar à função, você tem que se apegar à missão. Tem gente apegado ao processo e Deus está dizendo: ei filho, avança, eu tenho mais para você. Eu quero que você entenda o todo. Quarto princípio: no tempo certo Deus vai usar alguém para te mostrar o que você não está conseguindo ver. Deus não só vai mandar alguém para te buscar quando você estiver pronto, mas Ele vai usar alguém para te revelar o que você não está conseguindo ver. Deus mandou Samuel à casa de Jessé, Jessé chamou Samuel, mas quando Davi chegou, Samuel vai ungir Davi e vai mostrar para ele aquilo que o pai não conseguiu ver,
vai mostrar para ele aquilo que os irmãos não conseguiram ver, vai mostrar para ele aquilo que nem ele mesmo conseguiu ver. E aqui eu quero te mostrar a função de um líder espiritual. A função de um líder espiritual não é ser o seu amigo, embora um líder espiritual seja o seu amigo. A função de um líder espiritual não é massagear o seu ego, não é fazer você se sentir uma pessoa mais especial, mais importante. A função de um líder espiritual não é entreter o seu tempo, não é distrair você, não é contar piada para você rir. A função de um líder espiritual é destravar o seu futuro, é proteger você no seu processo. Mas o inimigo, sabendo disso, sabe onde ele trabalha para quebrar os seus relacionamentos com os seus líderes espirituais, através da rebeldia, da desobediência e do desrespeito. Relações quebradas com lideranças espirituais são prenúncios de crises maiores, porque sem um líder espiritual, você está desprotegido em certo sentido. Com a presença do seu líder espiritual pertinho de você, caminhando com você, o diabo vem e conta uma mentira. Você chega para ele e fala: cara, eu acho que eu não sou salvo. Ele chega para você e fala assim: cara, eu vi o dia que você se entregou para Jesus, eu estava lá. Pelos frutos conhecereis a árvore. O inimigo está semeando mentira. Eu estou vendo a sua regeneração, eu estou vendo frutos do seu arrependimento. Você chega e diz assim: olha pastor, o inimigo está dizendo que eu não sou chamado. Como não, filho? Eu estou aqui com você todos os dias, vendo você servindo ao Senhor, os seus olhos brilhando, o seu coração pegando fogo. Agora, se você está longe do seu líder espiritual, o inimigo vai falar e você vai acreditar. O inimigo vai semear mentiras, ele vai te acusar do seu passado e você simplesmente vai acreditar. Em quinto lugar, se submeta aos processos de Deus. E Saul respondeu aos que serviram, 1 Samuel 16, 17, encontre bem, alguém que toque bem, tragam aqui. Interessante porque Davi foi ungido rei entre os 12 e 13 anos, mas ele só assume o reinado com 30, são quase 17 anos de processo. José tem o sonho que ele seria o tal governador com 12 anos, na adolescência. Com 30 anos ele assume o governo do Egito, mais ou menos 18 anos de processo. O apóstolo Paulo foi preparado ao longo de 12 anos antes de começar o seu ministério. Jesus Cristo é encontrado com 12 anos no templo, com 30 anos começa o seu ministério. Agora, se José, Davi, Jesus, Paulo ficaram 12, 15, 18 anos sendo preparados, por que que eu e você vamos pular as etapas? Por que que eu e você não vamos respeitar o processo que Deus estabeleceu? Por que que eu e você vamos querer chegar mais rápido que os outros? Não, respeite os processos. A Bíblia fala sobre processos. Até a maneira como Deus criou o mundo em 7 dias respeita um processo. Jesus Cristo, Filho de Deus, respeitou um processo, nasceu de forma virginal, foi tentado em todas as áreas, se submeteu ao batismo, todos os processos. E a nossa geração é uma geração que não respeita autoridade, não respeita hierarquia e não respeita processos. O fim disso será muito trágico, mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para abrir os seus olhos espirituais, porque não é esse tipo de vida que Ele tem para você. Amém, igreja? O sexto princípio: o seu sonho é realizado enquanto você realiza os sonhos daqueles que lideram você. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele, 1 Samuel 16, 21. Engraçado porque o mundo que a gente vive diz assim: quer realizar o seu sonho, foca nele, esquece de todo mundo. É ou não é? Quer ficar rico, acumula. Mas o mundo espiritual é completamente diferente. A Bíblia diz assim: dá alívio e alívio você receberá. A Bíblia trata o dinheiro como semente. A miséria de muitas pessoas é porque eles comem a semente. Dinheiro não é para você comer, dinheiro é para você semear. Você deveria comer do fruto da semente, mas nunca a própria semente. O mundo espiritual é diferente. No mundo espiritual, se eu quero realizar os meus sonhos, eu preciso realizar primeiro aqueles sonhos que estão perto de mim. Antes de Davi ser rei, ele primeiro trabalhou para realizar os sonhos do seu pai. Todos os seus irmãos estavam fora de casa, nenhum deles quis cuidar das coisas do pai, e o pai tinha lá algumas ovelhas, e Davi então se dispõe a fazer, mas não de qualquer maneira. E sabe o que é mais interessante? Talvez nem Jessé soubesse do que Davi estava fazendo,
mas Deus estava vendo tudo. Antes de ser rei, ele primeiro trabalhou para realizar os sonhos do seu pai. Antes de ser rei, ele foi realizar os sonhos do seu irmão, que estavam com fome no campo de batalha, e Davi vai levar comida para eles. Antes de ser rei, Davi trabalhou para realizar os sonhos dos soldados, que estavam lá vendo Golias com medo, porque Golias falou um a um, mano a mano, e ninguém queria, e Davi vai realizar o sonho desses caras, resolvendo o problema deles. Antes de ser rei, Davi trabalhou para resolver os problemas e realizar os sonhos de Saul, que estava perturbado, atormentado, e Davi vai lá tocar a harpa para que ele possa acalmar. Só que mal sabia Davi, que quanto mais ele estava realizando os sonhos dos outros, mais perto de viver o sonho dele ele estava. Foi realizando os sonhos do seu pai, que ele foi levar comida para os seus irmãos. Foi realizando os sonhos dos seus irmãos, que ele viu Golias no campo. Foi realizando os sonhos dos soldados no campo, que ele matou Golias. Foi realizando os sonhos de Saul, que ele foi se preparando para ser o próximo rei de Israel. O sétimo princípio: sempre haverá propostas para tirar você do seu propósito. 1 Samuel 24:3. No lugar onde a estrada passava, havia um curral. Saul entrou, e o texto diz, para fazer as suas necessidades. Só que Davi estava no fundo dessa caverna junto com seus soldados de elite. Davi tinha um exército de elite composto por mais ou menos 30 homens. 30 homens que influenciavam Davi, 30 homens que Davi escutava. Esses homens olham para Davi e falam assim: eis que te digo, o Senhor teu Deus te entrega hoje nas tuas mãos os teus inimigos, para que você faça deles o que bem quiser. Quem está falando com Davi não são pessoas aleatórias, são pessoas que estavam dispostas a dar a vida por ele. E essas pessoas estão dando um falso ensino para Davi. Essas pessoas estão trazendo uma palavra contraditória à vontade de Deus. E Davi quase que ele vai lá matar Saul, e no meio do caminho ele tem discernimento espiritual, e ele entende um princípio que eu vou compartilhar com você aqui agora: sempre antes do ótimo de Deus vem o bom de Satanás. E o bom de Satanás é tão bom que até parece de Deus. Saul está na minha frente, esse que está tentando me matar está aqui na minha frente, no lugar escuro, desprotegido, ele está aqui na minha frente. O bom de Satanás parece tão bom, que às vezes ele parece de Deus, e você nessa hora tem que ter discernimento espiritual, para entender se aquilo é proposta, ou se faz parte do seu propósito. Eu vejo famílias inteiras se mudando de cidades, por causa de R$100 a mais. Eu vejo pessoas abandonando carreiras, mudando de emprego, por causa de um vale-refeição a mais. Cuidado para você não se mover pelas propostas. Sabe por quê? Porque Deus, quando colocou Adão no jardim do Éden, primeiro deu o jardim pronto, para que o homem nunca se movesse pela falta, nunca se movesse pela escassez, nunca se movesse pela fome. Sabe por que a gente tem tanta ansiedade? Sabe por que há tanto desespero, burnout, esgotamento nos dias de hoje? Porque nós estamos descumprindo um princípio bíblico, que é se mover pela falta. Porque provisão não é você ter depois, provisão é você ter primeiro. Mas o fato de trabalharmos e não sabermos o que vamos colher nos deixa desesperados. Mas a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o meu reino, e tudo o que você precisa lhe é acrescentado. A Bíblia diz assim: o passarinho não trabalha, mas come do melhor dessa terra. O lírio do campo não ajunta, se veste do melhor dessa terra. Sabe por que o lírio se veste do melhor dessa terra? Porque ele está onde Deus o plantou. Sabe por que o passarinho come do melhor dessa terra? Porque ele está fazendo o que Deus mandou. Todas as vezes que você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, não faltará recursos para você. Você não foi feito para se mover pela proposta, você foi feito para se mover pelo seu propósito. Mas uma pessoa que tem propósito na vida vai ser comprada, ou pelo menos o diabo vai tentar comprá-la. A questão é qual é o seu preço. E o preço de muitos é o dinheiro. O preço de muitos é o salário. Muitos deixam de ir para o ministério por causa do salário. Muitos deixam de servir ao Senhor por causa do salário. Qual é o seu preço? Uma coisa, querida, é viver de salário, outra coisa completamente diferente é viver de provisão. Salário, por maior que seja, acaba. A provisão é infinita. A provisão multiplica. Qual é o seu preço? Sabe por que o diabo está disposto a pagar o preço que você colocar? Porque por maior que pareça ser esse preço, nunca vai chegar ao preço que Jesus pagou por você naquela cruz. Quem vive de propósito, não aceita proposta.
O oitavo princípio: o homem de Deus não cai, o homem de Deus ele vai caindo. O homem de Deus não tomba da noite para o dia, ele vai tombando. Davi não caiu no dia que ele deitou com Betseba, ele caiu muito tempo atrás. Ele caiu quando ele abriu mão dos valores de Deus e abraçou a cultura local. A cultura de Davi dizia assim: um rei tem que ter muito ouro, muito cavalo e muita mulher. Quanto mais ouro, cavalo e mulher um rei tem, mais poderoso ele é. Mas o texto bíblico dizia que o rei de Israel não poderia ter muito ouro, nem muitos cavalos, nem muitas mulheres. Sabe qual foi a conta que Davi fez? Se a cultura permite, então eu vou fazer. Se a cultura deixa, se é normal, se é aceitável, eu vou fazer. A queda de Davi começa lá atrás. Davi distorce a sua autoimagem, ele começa a pensar: olha como que eu sou bom, olha tudo que eu fiz. Ele se esqueceu do que Deus fez através dele, ele pensou que foi ele. Davi cai e ele continua caindo quando ele sofre o relaxamento moral. Eu posso fazer qualquer coisa, afinal olha tudo que eu fiz. Eu mereço ser feliz. Eu mereço um pouquinho aqui de recompensa, olha o tanto que eu trabalhei para Deus. E assim, esse homem de Deus, ele não caiu, ele foi caindo. Será que hoje você não está no processo de queda? E ainda não percebeu? Será que você não está tombando aos poucos? É por isso que você vai na Califórnia e as sequoias gigantes, que são árvores centenárias, hoje elas são protegidas por cercas ao redor da raiz. A Bíblia diz assim, querido: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. O mundo já entendeu isso, protegendo a raiz da árvore, porque aquilo ali é o que procede da vida dela. Será que eu e você não estamos com o coração muito expostos às coisas desse mundo? Será que o meu coração e o seu coração hoje não estão muito dedicados ao dinheiro, à carreira, às coisas fúteis dessa vida, porque não vai ter avivamento se você não entender o seu propósito? Sabe, às vezes eu pego o meu celular e ele não está funcionando, ele está travado, porque talvez ele está fazendo o que não era para ele fazer, talvez ele está muito atarefado com muitas coisas. A gente está buscando avivamento. Buscar o avivamento, querido, é você entender quem você é na presença de Deus e fazer o que Ele quer que você faça. Não tem como você ser avivado longe da presença de Deus. Não tem como você ser avivado numa disfuncionalidade da sua identidade, numa disfuncionalidade do seu propósito. Sem Deus, sem a identidade dEle, sem o propósito dEle, você nunca vai funcionar no seu flow. Você nunca vai funcionar em alta performance, você sempre vai sentir que está devendo, nunca está entregando tudo. Tem gente sobrevivendo, tem gente se arrastando da cama todos os dias, tem gente torcendo para sexta-feira chegar, para o ano acabar, e sem perceber está torcendo para a vida passar mais rápido. Mas não foi para esse tipo de vida que Deus te chamou. Não foi para viver esse tipo de vida que Jesus morreu na cruz por você. A teologia chama isso do já e o ainda não. Se você aceitou Jesus no seu coração, se você recebeu a identidade de filho, se você entendeu qual é o seu propósito de vida, então não tem mais segunda, domingo, terça, quarta. Todo dia é o dia de glorificar a Deus fazendo aquilo que Ele me pediu para fazer. Todo dia é um dia bom. Todo dia é um dia de louvar o Senhor. Jesus diz em João 17, verso 4, Pai, eu te glorifiquei na terra. Sabe como que a gente glorifica a Deus? Jesus diz, concluindo o que tu me destes a fazer. O nono princípio: quando você chegar lá, não se esqueça de quem te colocou lá, e nem de quem te mantém lá. Davi se esqueceu. Deus levanta Natã. E Natã chega para Davi e fala assim: foi Deus que foi lá na sua casa te buscar, você não podia ter se esquecido disso. Foi Deus que uniu alguns soldados em torno de você e tornou esses soldados em soldados de elite, você nunca poderia ter se esquecido disso. Foi Deus que tirou Saul e colocou você no tempo certo, você nunca poderia ter se esquecido disso. Hoje, muitos de nós nos esquecemos do que Deus fez por nós. E a gente começou a pensar que chegamos aonde chegamos porque somos bons. Que fazemos o que fazemos porque nós somos melhores. Muitos de nós estamos nos esquecendo de Deus. Foi Deus que te apresentou essa pessoa que está do seu lado, seu cônjuge. Foi Deus que conectou você.
Foi Deus que abriu portas, foi Deus que investiu na sua formação e na sua educação, foi Deus. Você não pode se esquecer não só de quem colocou você onde você está, como de alguém que mantém você aí. Sabe por quê? A honra abre portas, mas a falta de honra fecha as portas. A honra te coloca na mesa, mas a falta de honra te tira da mesa. Se você se esquecer de quem te colocou onde você está, pode ser que você perca tudo isso. Sabe por quê? Tudo que você despreza, você perde. Mical desprezou Davi no seu coração, ela nunca mais pôde ter filhos de Davi. Esaú desprezou a primogenitura, perdeu as bênçãos da primogenitura. Tudo que você despreza, você perde, mas tudo que você honra e celebra, você recebe. Jesus falou: eu não posso fazer aqui o que eu estou fazendo lá, porque aqui não tem honra. Você só recebe aquilo que você honra. Você precisa agradecer, honrar, glorificar a Deus por ter chegado aonde você chegou, em 10º e último lugar. Para a gente encerrar, não se preocupe com a história que vão contar ao teu respeito. Do Antigo Testamento eu quero pular para Atos 13, 22, para que você possa ouvir o que Deus falou a respeito de Davi. E quando Saul foi rejeitado, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem o próprio Deus testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Não se preocupe com a história que vão contar ao teu respeito, sabe por quê? Os inimigos de Davi disseram: adulterou, assassino, corrupto, homem mau. Era isso que os seus inimigos diziam a teu respeito. Já os amigos de Davi olhavam para ele e falavam: um grande rei, um grande líder, um grande soldado, um grande guerreiro. Mas Deus não perpetuou nem a história que os inimigos contaram e nem a história que os amigos contaram, porque Deus viu o que ninguém mais viu, e Ele perpetuou a relação dele com Davi. Este é um homem segundo o meu coração. Eu já errei muito nessa vida, muito. Pastor Clóvis, Pastor Walter, eu já dei muitos motivos para que as pessoas pudessem falar muitas coisas ruins a meu respeito. Mas os meus amigos também podem falar coisas boas sobre mim, mas isso não importa. Importa o que Deus sabe sobre o meu caráter. Importa o que Deus sabe sobre a minha relação com Ele. Importa o que Deus está vendo na minha trajetória. É isso que importa. E se você vai ler a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, você vai ver que o que ficou não foi o que Raabe fez sem Deus, mas o que Deus fez através de Raabe. O que ficou não foi que Sara riu da promessa, foi que eles creram. Os seus erros, se você se arrepende, a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento. Ele escolhe esquecer. Ele escolhe esquecer. Por isso, o que importa mesmo é o que Ele vai falar sobre nós. Eu quero terminar contando uma historinha rápida para vocês, da Copa do Mundo de 1986. O treinador naquele tempo era Tele Santana. Eu ainda não era nascido, eu nasci em 90, mas eu vi essa entrevista e nunca mais esqueci. Tele Santana vai falar que aquela seleção estava passando por um problema muito difícil, eles não conseguiam ganhar. Em especial, aquele jogo da entrevista foi um jogo muito difícil. No primeiro tempo, o Brasil estava tomando de lavada, e todos os jogadores estavam derrotados, na mente, no emocional e no físico. No intervalo, o Tele Santana vai para o vestiário, tenta animar o time. Nós somos o Brasil, nós somos a seleção brasileira, nós somos um time campeão. Vocês precisam entrar no campo com essa mentalidade e fazer a diferença. Mas quando chega o segundo tempo, os jogadores voltam derrotados, cabeça baixa, camisa para fora do calção. Tele Santana, no jogo todo, olha para o banco de reserva, pensando: quem é que eu vou usar? Quem é que eu posso colocar e vai fazer a diferença? Mas quando ele olha para o banco, todo mundo com a blusa para o lado de fora do calção, todo mundo com o meião arriado, a chuteira desamarrada, mas no banco de reserva tinha um jogador diferente. Esse jogador era o Silas. Eu não sei se alguém aqui já conheceu. O Silas era o único que estava com a blusa para dentro do calção, o único que estava com a chuteira amarrada, o único que estava com o meião puxado.
E enquanto todos estavam largados no banco, o Silas era o único que estava com postura de jogador. Faltando 15 minutos para o jogo acabar, Tele Santana olha para o banco, e o Silas pula do banco dizendo: eu, professor, por favor, me dá uma chance. Tele Santana olha para ele e fala assim: vai lá, filho, então mostra o que é que você veio fazer aqui. E o Silas fala que foi assim que ele vestiu pela primeira vez a camisa da seleção brasileira num jogo oficial. Tele Santana não está aqui, mas Deus está. O Silas não está sentado nesse banco, mas você está. Nós não estamos num jogo da Copa do Mundo, mas nós estamos num campo de batalha entre o bem e o mal. A situação está complicada, o jogo está difícil, e às vezes Deus pode estar olhando para você e pensando: quem é que eu vou usar? Quem é que eu vou usar? E eu fico me perguntando quem são os jovens dessa geração que vão dizer para ele: eis-me aqui. Se o Senhor tiver um projeto muito ousado, lembra de mim. Se o Senhor quiser fazer algo que ninguém quer fazer, lembra de mim. Eu estou aqui. Um dia eu fui esse jovem que pulei na frente dizendo: eu estou aqui, e eu não quero viver uma vida que não é minha. Eu quero viver a vida que um dia o Senhor sonhou para mim. Naquele dia eu deixei de sobreviver, e a partir daquele dia eu comecei a viver uma vida de verdade. Feche os seus olhos. E se você é esse jovem que quer mais do Senhor, mais da presença dEle, se você é essa pessoa que talvez já tenha até uma idade mais avançada, mas está entendendo que Deus está dando para você uma oportunidade. Você está vendo, só tem mais 15 minutos de jogo, mas você está assim: professor, por favor, eu quero fazer parte desse jogo. Eu não quero me aposentar sem fazer parte desse jogo. Eu não quero ficar de lado. Querido, não importa a sua idade, se o Espírito Santo está incomodando você, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir ao Senhor que faça algo na sua vida nessa tarde. Então sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Glória a Deus, meu amigo. Valeu, Axon. Quando eu vi, eu achei que era o Axe lá, mas não é, né? É ruim, né? É piada de pastor, Fabiano? Queridos, nós vamos ter um tempo aqui de bate-papo. E eu convidei alguns amigos aqui da cidade, que são pastores, né, para estar aqui conosco. O pastor Walter, que vai estar me ajudando aqui. Então, pastor Walter, salva de palmas. Pastor Walter, pastor aqui da PIB. Vamos lá, pastor Fabiano Pereira. Pastor Fabiano Pereira é pastor da Metodista. Esse cara aqui é fera, gente. Ele faz de tudo que você imaginar. Cara fera do som, imagem. Agora vou. Mas ele tem uma filha também. Ele quer ser sogro também. Não, ele já é sogro, mas quer um... Calma, né? Muito bom ter aqui. Fabiano já é um parceiro, amigão nosso também. Gente, pastor Matheus Fischer, da comunidade de restauração. Grande Moleira. Moleira é um cara fera aqui, conheci todo mundo na cidade também. Fica à vontade aí, querido. Tem que ter um pentecostal no meio, né, gente? Tem que ter um línguas estranhas aqui. Um pentecostal, línguas estranhas. E o pastor Juan. Gente, ó, calma aí. Vai lá, pastor, você para lá, eu vou ficar aqui. Tem mais microfones aí? Eu sei que deixaram mais alguns ali. Dá para puxar aqui, Digão, daqui de cima ou não? Dá, né? Se não ligar, não funciona. Boa tarde, galera. Essa é uma oportunidade para você fazer perguntas. Então, nós vamos aqui respondendo, dialogando sobre esse assunto. Se você ler esse QR Code, você consegue enviar as perguntas, tá bom? E as perguntas vão chegar aqui para mim de forma mágica, porque era de uma outra forma, mas o pessoal da tecnologia mudou aí. Então, envie suas perguntas sobre o tema avivamento. Tem algumas perguntas aqui, nós vamos batendo o papo aqui, mas enquanto isso,
digite aí uma pergunta que talvez você já ficou pensando durante o período da manhã ou durante o período da tarde. Nós vamos tentando conversar aqui um pouquinho sobre isso. Queridos, vamos lá então. Vou dar aqui alguns minutinhos breve. Fabiano, pastor Mateus, próprio Juan também, falar um pouquinho do trabalho de vocês hoje, né? Onde vocês atuam, igreja. Só para se apresentar melhor, tá bom? Por favor. Começar o mais velho, é isso? Visivelmente, claramente o mais velho, né? Paz, queridos, eu sou o pastor Fabiano, como o Lê já falou. Conheço, é verdade, eu conheço ele desde criança. É fato, não tem como esconder. Eu sou pastor de novas gerações da Igreja Metodista no Matão, que é uma igreja multilocal. Nós nos reunimos em diversos locais da cidade. E a nossa mocidade se reúne ali no Colégio Piracicabano, que é onde nós começamos um ponto missionário usando o Salão Nobre em dezembro de 2022. Desde lá, então, a nossa mocidade se reúne lá. Eu trabalho junto com a minha esposa cuida, então, também de novas gerações, crianças, e eu então fiquei com a responsabilidade de adolescentes e jovens, mas na nossa compreensão a gente trabalha mais na expectativa, muito daquilo que o pastor Juan falou, de preparar, né? De capacitar. Então nós projetamos aqueles que Deus tem levantado para assumir, vamos dizer assim, a frente desse trabalho, e é essa turma que está aqui, inclusive, junto com a gente. Aqueles que Deus comissionou e que Deus tem colocado na linha de frente para que essa mocidade, esses jovens, esses adolescentes continuem firmes, vivendo o propósito do Senhor. É um privilégio estar com vocês aqui. Bom, eu sou o Juan, sou casado com a Keila, está aqui na frente, pai do Noah, do Natan, sou pastor da primeira igreja batista de Belo Horizonte, uma igreja de 112 anos, também presidente da ONG Amor que Serve, que é a nossa ONG que devolve o protagonismo da vida ao ser humano, ao indivíduo ali em Belo Horizonte. É uma honra dividir esse momento com homens de Deus, com um legado tão bonito e uma vida tão inspiradora. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bem, boa tarde. Primeiro quero agradecer, Leandro, pelo convite aí. Meu nome é Mateus. Na verdade, todo mundo me conhece por Moleira. Às vezes eu acho que Mateus é o meu apelido, mas você pode me chamar de Mateus Moleira. Sou casado com a Marcela, está ali comigo. Eu sou pastor hoje da Comunidade Restauração há 5 anos, é isso, mano? Eu sempre gosto de lembrar as datas, ela confirma as datas, senão eu erro. Há 5 anos aproximadamente, num processo de transição pastoral. A Comunidade Restauração é uma igreja de 23 anos já. O fundador foi meu sogro, o pastor Marcelo Barros. Mas num período ali de transição, um período ao qual ele estava até uma depressão muito profunda, houve uma transição para nós. Hoje a gente se encontra num processo de revitalização da igreja, muito difícil. Não sou tão pentecostal mais assim. Eu acho que esse é até o processo da nossa revitalização. Muitas coisas mudaram, então a gente fala assim que a gente é um pentecostal reformado, ou um reformado meio avivado, reformado, sei lá, a gente ouve morada e se controla, tá bom? É tipo mais ou menos assim e tal, mas estamos nessa caminhada, estamos aprendendo. Tive um tempo de estar nesse ciclo de aprendizado, participando, fui membro da Igreja Batista Bethesda também, então estou muito feliz de ver os amigos aí, né? Estou feliz de ver uma galera nova, já toquei junto com eles aí também, então essa é a minha caminhada. O Mateus também é metaleiro, né, gente? Então, vindo... Sangue Inocente aí. Aí do hardcore, né? Toquei no Sangue Inocente por vários anos e tal, então acho que as guitarras estavam bem baixas aqui, podia estar mais alta, podia ter mais drive, está muito reverb, né? Mas é isso aí. E conheço o Leandro aí desde quando ele era também criança também, né? Então, assim, desde quando ele tinha... Não, desde quando ele não tinha filho, né? Agora ele está com 26 filhos, né? Eu não sei, aí toda uma geração aí. A última contagem que eu fiz ali, o censo, né? Mas a gente se conheceu, era vizinhos ali, né? Então moramos bem próximos e tal, então uma alegria. Oi, gente, eu vou me apresentar também. Sou o Leandro, sou seminarista aqui da PIB, amo a igreja, amo servir e casei muito cedo, com 22 anos, tenho 4 filhos, estão aí espalhados. Os 2 pequenos não estão aqui hoje à tarde, né? Estavam de manhã.
e amo juventude, fui presidente da Juban por quase 10 anos, e agora nesse projeto aí do seminário, né, depois um pouquinho mais velho, Deus, vamos dizer assim, ouviu, né, o meu clamor aí, e eu pude começar o seminário. Estou muito feliz e aprendendo aqui, e eu estou aqui nesse meio aqui aprendendo com esses grandes homens aqui, né? Privilégio para mim estar aqui. Eu sou o Walter, sou pastor, um dos pastores aqui do colegiado nessa igreja, e tenho o privilégio também de ser o fundador de uma fundação, chama Fundação Escape, que oferece atendimentos para aqueles que sofrem. E amo a igreja, amo estar com o povo de Deus, e estou honrado em estar aqui com vocês, amigos. Bora um pouquinho para as perguntas aqui, então? Primeiro eu vou deixar as perguntas abertas, e aquele que desejar vai respondendo, e se alguém quiser emendar um pouquinho da pergunta, de vez em quando eu dou uma puxada para uma outra pergunta, a gente vai emendando. Se nós fôssemos resumir o que é avivamento em 2, 3 ou 4 palavras, quais elas seriam? Quem começa? O mais experiente entre nós. Hoje Espaço para os mais estou me velhos. sentindo honrado hoje. O pessoal prestou atenção na pregação, viu, pastor? É difícil resumir em 3 palavras, mas acho que coisas que ficam muito latentes no meu coração, até pela história, a própria história da igreja, a história do povo de Deus, a história dos avivamentos, é arrependimento. Eu acho que não há avivamento legítimo se não começa com um processo profundo de arrependimento, porque é Ele que nos coloca nesse lugar de reconhecer que alguma coisa está errada, precisa ser mudada. Eu acho que discipulado, porque é a essência da igreja, né? Nós fomos mandados para ir fazer discípulos, e para fazer discípulos nós precisamos antes ser discípulos. Ninguém discipula se não é discipulado, porque ninguém dá o que não tem, né? E uma palavra que tem falado muito ao meu coração, é uma palavra relativamente nova, mas que a gente tem ouvido muito, que é essa coisa da intergeracionalidade, né? Deus tem movido em todas as gerações, então a gente precisa sair dessa coisa estanque e começar a investir de forma intencional nessa relação entre as gerações, porque isso dinamiza, isso amplia o processo e isso consolida aquilo que Deus está fazendo. Quem mais? Acho que o Fabiano falou, faz muito sentido nessa questão do arrependimento, porque quando você olha a história da igreja é exatamente isso, né? Em todos os momentos que você vê avivamentos conhecidos e tal, e vai estudando e aprofundando um pouco mais na história da igreja, você vê que é sempre um povo que parou, se arrependeu. Eu colocaria juntamente com isso a oração, porque a oração ela é parte desse povo, né? Do povo que ora, se arrepende. Então a oração ela é predominante, acho que em todo um processo de avivamento, né? Sei que hoje a palavra avivamento ela está muito, acho que esticaram ela um pouco demais, assim, né? Existe um avivamento que as pessoas usam essa palavra como um evento ali, bom mover, algo assim, mas o avivamento mesmo, até aproveitando um pouco o que o pastor Juan ministrou hoje, assim, ele é criado na raiz aqui, né? Ele é embaixo, né? E aí você falou do discipulado. O discipulado é onde é aquela parte que ninguém quer ver do ministério, é onde você sangra, é onde você tem que transformar pessoas e tal. E tudo isso aí é na base da oração, tudo isso aí é no confronto, é na conversa, e a partir disso começa então se despertar ministério, se desperta uma juventude, se desperta pessoas que transformam a realidade. Então, para mim, acho que a oração ela é uma das grandes partes aí que envolvem o processo de um avivamento no lugar, né? Sensacional. Então, discipulado, oração. Eu queria que a gente tirasse talvez um pouco daquela estética do avivamento, porque se não é aquilo que a gente imaginou, a gente acha que não tem avivamento, né? Engraçado porque lá na PIB as pessoas dizem, um mover de Deus ali é um avivamento, mas a gente que está imerso na rotina, nos processos, não vive tanto essa estética do que as pessoas dizem ser o avivamento. Há muitas consequências disso no culto público, né? As pessoas percebem algo diferente no culto público, mas é muito mais profundo, enraizado, como meus irmãos falaram. E de fato, assim, quando a gente vai conversar sobre a palavra arrependimento é uma mudança de rota.
Eu acho que todo mundo que muda a rota e ajusta lá para Deus vai ser avivado, vai ter um avivamento. Quando a igreja, Jesus bate a porta dela, né? A gente usa esse texto para evangelizar. Jesus bate a porta dela dizendo: eis que estou à porta e bato. Porque a igreja saiu da rota. E a gente acha que igreja local não morre, igreja local morre. Você vai na Ásia, tem 7 igrejas da Ásia Menor enterradas e debaixo de pedras e pedras. A igreja também, ela sai da rota. Tanto é que Jesus fala assim: olha, se você não se arrepender, eu moverei o seu candelabro de lugar. Porque o candelabro foi feito para iluminar, mas se ele ilumina, ele pode ser guardado. Então, o arrependimento que gera o avivamento é a mudança de rota na direção certa. Uma vez que eu me volto para Deus, não tem como o meu coração ficar mais duro, petrificado, endurecido, não. Ele começa de fato a queimar por Jesus, a amar mais a Deus. Quando a igreja volta para a rota, ela se torna uma igreja leve, vibrante, alegre. Então eu ficaria na palavra dos meus irmãos aqui, desse arrependimento genuíno, essa mudança de rota verdadeira. Genial. Então, discipulado, oração, arrependimento. E aí, Leandro, você agregaria mais uma palavra? Eu acho que é simplicidade também, né? Nós vemos os grandes avivamentos aí, começaram de maneira simples, né? Não era um show, não eram pregadores, né, espetaculares assim, né? E sim, com pessoas simples, de forma simples, né? É interessante, né? Porque eu fiz algumas anotações aqui, eu era responsável por levantar, eu falei: se eles não responderem, eu agrego aqui. Vocês completaram quase todo o esboço dessa questão muito simples que todos vocês falaram. Parece que avivamento está vinculado a um grande movimento, a um agito, a um louvor específico, e não é isso, né? É o comum da igreja. Eu agregaria, eu colocaria aqui a palavra, a leitura, o estudo e a aplicação da palavra, também citado pelo Juan no período da manhã hoje. A oração já foi dita, o jejum, todas essas coisas simples do ser igreja, mas que mudam a nossa vida e muitas vezes nós ignoramos. Mas eu achei interessante, Juan, porque quando você citou aqui, você falou para que quem está lá dentro e está vivendo isso, não está percebendo com tanta clareza daqueles que estão à volta. Então é isso. Será que muitos aqui não estão vivendo o avivamento hoje? Será que você não faz parte de um avivamento dentro da sua família? Dentro da sua igreja, dentro do ministério onde Deus tem te colocado? Talvez nós precisamos perceber isso, porque percebendo nós vamos poder permitir que o Senhor nos leve muito mais adiante. Ô Walter, e se você me permitir contribuir um pouco mais, nós queremos tudo muito extraordinário, mas a beleza está no ordinário. Uma célula ordinária é uma célula saudável, uma célula extraordinária é uma célula cancerígena. Então, às vezes, a beleza mesmo está na vida de um homem cumprindo o seu propósito no ordinário. A beleza da igreja está na piedade das escrituras e da prática do evangelho. Então, às vezes tem algo muito bonito e aparente que acontece, mas é consequência de um monte de gente vivendo a simplicidade do ordinário e cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. É interessante, porque todos falaram as mesmas coisas, se completando, né? Creio que nós podemos viver, ou continuar, ou começar a viver o avivamento com aquilo que nós temos ouvido, talvez, semana a semana, dentro da igreja. Muito obrigado, Juan, por agregar. Uma das perguntas que vocês enviaram: durante os anos, vimos alguns movimentos de avivamento ocorrendo no mundo, principalmente fora do Brasil. Vocês enxergam algum fator que influencia ver poucos movimentos deste tipo ocorrendo aqui no Brasil? Então, resumindo, né? Por que parece que acontece mais avivamentos fora do Brasil e não dentro do Brasil? Aí eu vou muito na direção do que o pastor Juan falou. O que a gente entende por avivamento? Será que não está acontecendo no Brasil? Ou será que a nossa leitura de avivamento ainda é uma leitura hermeticamente fechada e tem muito mais a ver com grandes multidões, né? É fato que a gente precisa viver algo novo no Brasil. Um país que diz que tem 32% de evangélicos e que até 2050 os evangélicos serão maioria, não deveria estar do jeito que está. Então, isso por si só já é um sinalizador que algo não vai bem na igreja. Mas, por outro lado, a gente também tem quando a gente se coloca nesse lugar de análise, a gente geralmente fala da igreja na terceira pessoa. Não sei se você já reparou, né? Ah, Senhor, aviva a tua igreja, a igreja precisa mudar, né? Eu sou a igreja, né?
Então, assim, a igreja avivada, na verdade, o corpo avivado, é na verdade a soma de centenas, dezenas, milhares de vidas que foram de alguma forma tocadas. O avivamento, ele começa dentro de mim, né, na minha relação com Deus, dentro da minha casa com a minha família, para então transbordar para a minha igreja, para então alcançar uma cidade e assim por diante. Eu acho que às vezes o que falta para a gente um pouco é isso, é trazer para a gente essa responsabilidade, em vez de ficar esperando que a igreja mude, né? Eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso. Bom, eu vou direcionar as perguntas agora para vocês, eu acho que a gente vai ganhar tempo aqui. Uma outra pergunta que eu acredito que casa com essa, nessa situação toda, nessa geração em que vivemos, onde a dificuldade de respeito com as autoridades, imediatismo, problemas da geração como um todo, Juan, quais sugestões práticas para os jovens e adolescentes das nossas igrejas viver o avivamento? Vou tentar juntar essa com a anterior, porque se avivamento é eu me arrepender, mudar a rota e buscar o que Deus tem para mim, eu não posso comparar o que é avivamento no Brasil com o que é avivamento nos Estados Unidos, porque ali na Ásia, em Apocalipse, você tem 7 igrejas, cada igreja tem um propósito, cada igreja tinha um objetivo. O avivamento de cada igreja era a obediência daquilo que Deus tinha para ela. Talvez o avivamento da igreja americana tenha a ver com esse grande testemunho público, mas o avivamento da igreja brasileira tem a ver com a santidade e a mudança de caráter do brasileiro. Talvez nunca vai ser um show, talvez vai ser mais uma mudança no caráter. E para nós jovens, o principal conselho talvez seja honrar quem Deus já estabeleceu e respeitar. Se eu olhar para a minha vida, Walter, tudo o que eu vivo hoje é consequência de quem estava me orientando e me dirigindo. E você viu várias e várias vezes que foi difícil, não foi fácil, mas tudo que eu honrei e respeitei, Deus de alguma maneira me honrou, me abençoou e as coisas caminharam diferente. Então eu daria esse conselho: vale a pena honrar, vale a pena obedecer, vale a pena respeitar, vale a pena. Sensacional. Resposta muito bem completa e de forma direta. Vou deixar essa para qualquer um de vocês, fiquem à vontade. O Leandro fugiu bem agora, né? Como saber se o movimento é um avivamento de fato ou se é apenas fogo de palha? Quem vai responder essa? Então tá bom. Quem vai responder essa, todo mundo olha. Tá bom, não ficou a mais difícil para mim. Eu acho que é óbvio quando proporciona frutos, quando a gente vê mudança. Eu vou falar por mim. Eu vim de uma igreja, estou em uma igreja, pastoreando essa igreja, ao qual ela experimentou muitos dos moveres históricos. Fabiano sabe, me acompanhou muito nessa história, muitas lágrimas já derramei com ele. E a gente viu muitos altos e baixos. Você pega ali 2002, 2003, 2004, a gente veio herdando um pouco daquilo que era chamado de avivamento fora do país. Então, muita coisa veio de fora e o brasileiro, não só na sua questão igreja, a gente consome tudo que é de fora e a gente pega sempre depois, está sempre atrasado. Então, a gente vai tocar a música que estourou na igreja 3 anos atrás nos Estados Unidos, a gente vai fazer uma versão dela aqui, a gente não constrói, a gente tem essa dificuldade e tal. Acho que hoje a gente tem buscado uma mudança, né? Mas a gente viu muitos moveres que apareceram e a nossa igreja, como ela veio de uma escola ali pentecostal 2.0 ali, né, que não é um pentecostal clássico, né, dos dons e tudo mais e tal, mas voltado àquela questão de dons de cura e tudo mais, a gente viveu isso. A gente passou por muitos movimentos, então eu percebi que assim, algumas coisas ficaram para a gente que geraram transformação. Tem pessoas que até hoje foram transformadas e que elas estão vivendo uma experiência porque um dia ouviram falar sobre oração, sobre cura, sobre o poder de Deus, mas teve muito fogo de palha, porque foram as pessoas que foram para experimentar uma coisa. E experimentar é uma coisa, você continuar fazendo uso daquilo é contínuo, é diferente. O que aconteceu foi que, se eu posso responder de forma mais objetiva, quando tem um resultado. Hoje, por exemplo, a gente vê na nossa igreja e vê no decorrer da cidade, tantas pessoas que foram experimentar aqueles moveres e que hoje nem cristãos são mais. Hoje não servem a Deus. Então, assim, foi fogo de palha, porque era algo que não estava conectado com a palavra, era uma experiência apenas, e aquilo gerou frustração. Então, eu acho que como a gente pode diferenciar quando gera transformação? Vou falar uma coisa aqui.
uma experiência para mim de avivamento se dá hoje, num sábado à tarde, num sol desse, a gente tem uma igreja cheia de jovens querendo aprender da palavra de Deus, ouvindo uma galera que nós já estamos começando, nossos cabelos mais brancos, querendo, não, eu estou falando, mas eu também estou nessa, e querer ouvir isso, e falar assim, eu quero fazer diferença na minha realidade, no meu bairro, na minha igreja, no meu ministério de jovens. Então, para mim, um avivamento já tá acontecendo. Amém, aqui. amém. Amém. Eu diria que a gente confunde, por favor me corrijam se eu estiver errado, mas parece que a gente confunde movimento com avivamento. Movimentos são coisas que acontecem que normalmente tem um prazo de validade, né? Ele começa, se desenvolve e morre. Diferente do avivamento que deixa marcas, que deixa frutos. E que é diferente, eu gostei muito dessa sua colocação, Juan, porque é isso, o avivamento que Deus faz nos Estados Unidos não é necessariamente o mesmo da França, ou mesmo de Bragança, ou mesmo dentro de repente estamos aqui em Piracicaba, eu disse Bragança porque eu vim de lá, ou BH, ou você quando veio de outra cidade, ou mesmo aqui dentro da cidade, algumas igrejas aqui representadas, né? Então, descobrir esse avivamento que Deus está nos chamando tem mais a ver com a pregação que nós ouvimos agora há pouco, né? Santidade. Muito bom, temos mais perguntas aqui e deixo direcionado para vocês. Tem uma pergunta teológica aqui, mas eu acho que tem a ver com o entendimento da pessoa daquilo que ela está ouvindo como um todo. Eu vou jogar aqui. O pastor citou que Jesus foi tentado em todas as áreas. Na área sexual ele também foi tentado? Quando som 2, 1, 2. Certinho? Alô, alô. Som. Quando a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as áreas, eu acho que eu concordo que ele foi experimentado de fato, não só em todas as tentações, mas também em todas as dificuldades que uma pessoa pode viver, em todas as dores que um ser humano pode viver. Então eu acho que ele compreende de fato todas as nossas tentações, todas as nossas dores, todas as nossas angústias. Eu concordo e acredito nisso. Enquanto a pergunta chegou, eu fui pesquisando o texto porque eu não lembrava de cabeça. Hebreus 4, 15 e 16 nos cita, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi tentado em todas as coisas à semelhança, mas sem pecado. Então ele foi tentado em todas as coisas. Mas olha que alegria, que privilégio, né? Esse Deus que caminha no nosso dia a dia, nos chamando a viver a santidade e entendendo as nossas tentações, sejam elas deuses do dinheiro, da fama, do status, do sexo, do prazer imediato, enfim, sensacional. E não só as tentações, como ele sabe o que é a solidão. No momento que ele mais precisou, todo mundo o abandonou. Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é passar fome, ele sabe o que é estar cansado. Então não tem nada que a gente possa passar que Deus não nos entenda. E aí o versículo 16, depois do Juan citar isso: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono de graça, a fim de recebermos a misericórdia e a graça para o socorro em ocasião oportuna. Que privilégio, viver o avivamento hoje, viver o avivamento agora, aonde você está, no emprego que você está, na faculdade que você está, na família que você está, na igreja que você está, vivendo tudo isso que nós estamos conversando aqui. Para quem quiser responder, na opinião de vocês, a internet hoje é uma ou até a pior tentação que fez com que vários jovens e adolescentes se afastassem do caminho de Deus? Seria a pior tentação que faz os jovens se afastar dos caminhos de Deus? Cada geração teve a sua maior tentação. Talvez a internet seja dessa geração. Mas quando você vê alguns seriados antigos do Império Romano, por exemplo, você vê que a área da sexualidade era até mais exposta ali do que talvez hoje. Então eu não sei se a gente pode falar que é mais. Eu acho que o que a internet faz mais do que antes é dar acesso, revelar. Mas toda maldade que acontece hoje sempre aconteceu. Aonde tem ser humano tem maldade. Eu acho que hoje a internet só publica mais. Mas cada geração teve a sua grande luta. Não sei se a gente pode falar que essa luta é maior do que as outras. Emendando com essa, como vocês, pastores, lidam com a tentação no dia a dia? E quando vocês acabam caindo naquele pecado, o que vocês fazem, além de pedir o perdão, para não cair novamente? Excelente pergunta. Uma coisa que eu aprendi com o meu discipulador, que é meu pastor, né?
ele sempre, nesses 10 anos que a gente caminha junto, ele sempre me fala o seguinte, né? Ele diz, olha, tentação compartilhada é melhor do que pecado confessado, né? Então, assim, a minha experiência tem sido essa, né? Partilhar os desafios da vida, não querer ser o herói, não querer bancar tudo sozinho, né? Porque é um grande problema nosso, dos nós pastores. Às vezes a gente fala, a igreja de coração duro, o pessoal não quer ser discipulado. Muitas vezes a igreja é reflexo da gente, né? Nós pastores achamos, né, às vezes que somos super-homens, não precisamos, ninguém precisa nos acompanhar, nós não precisamos de ninguém acompanhando, dividindo a carga da caminhada, e por isso que muitos acabam, infelizmente, se perdendo no meio do caminho, né? E carregando muitos juntos, infelizmente. Então, essa tem sido a minha experiência, né? Eu evito, e para isso, gente, eu sou covarde mesmo, eu digo mesmo, eu não encaro sozinho. Se eu vejo que a coisa vai apertar, eu compartilho com alguém de confiança e digo, olha, tá difícil, e eu prefiro assim, de alguém que diga, então nós vamos orar, do que ter que chegar e dizer, cara, então, eu quis dar uma de corajoso, eu achava que eu podia na força do meu braço, e agora eu estou aqui para dizer que o estrago foi feito. Eu quero pegar aproveitar aí a caminhada, né, da sua palavra. É muito interessante, porque você então está dizendo que quando você reconhece a sua fraqueza, quando você reconhece os perigos de ser humano, e essa humildade então faz com que você busque ajuda antes que essa tentação se torne forte demais. Então você levanta muros de proteção, é isso? Porque a vida cristã ela é uma vida de interdependência, né? A gente tem que aprender sempre a dividir o que é dependência emocional, que é algo que é extremamente danoso e que às vezes acontece no meio da igreja por imaturidade do líder ou do liderado, mas diferenciar isso de interdependência. Nós somos interdependentes, isso é princípio do corpo de Cristo. Então, se a gente faz parte do corpo, por que a gente fica tentando dar uma de herói e viver sozinho e encarar tudo sozinho? Não é depender do outro para que ele resolva o meu problema, mas saber que tem alguém ali que está orando por mim e que está ciente que eu estou passando por esse desafio, e que orando, aconselhando, exortando, está se colocando como instrumento, está se colocando na brecha, como a gente gosta de falar, né? Para que eu atravesse, para que eu passe, para que eu consiga vencer mais esse obstáculo. Sensacional. Vocês querem agregar? Eu acho que ele trouxe aqui algo muito importante. De fato, na minha caminhada eu tenho o André como meu parceiro, tenho minha esposa como minha parceira, e não tem uma área de tentação que ela não conheça e não me ajude. Tenho você como um amigo também, que é um parceiro. Eu acho que isso é fundamental. Acho que a segunda dica é você se preparar antes. Então, quando você deixa para pensar naquilo na hora da luta, você está emocionalmente abalado, você está em crise, você não tem estrutura. Mas se eu me preparo antes, eu já sei até a resposta que eu vou dar, eu já sei até como sair daquela situação. E eu acho que a terceira coisa é a gente fugir mesmo de lugares, situações e pessoas. Então, se eu tenho uma determinada área de fragilidade na minha vida, eu vou evitar esses lugares, situações e essas pessoas que podem me influenciar. Eu acho que é fugir mesmo e ir para o outro lado, sabe? Viveis no Espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Interessante. Então, se eu fosse colocar um texto para o que o pastor Fabiano falou, seria, resumindo, Tiago 5, sobre a oração um dos outros, confessar uns aos outros, orar uns pelos outros para que sejam curados e libertos. A condição da transformação é a caminhada conjunta, né? Além do que o pastor Juan já citou, também colocaria o texto de José, quando ele foge, então ele vê a situação e ele sai correndo. Sensacional, está ficando mais difícil para a gente, hein? Então, agora já não dá para complementar, né? É só colocar aquele pontinho ali. Mas uma coisa que eu sempre aprendi na caminhada, assim, é essa questão da mesa. Essa questão de você ter a possibilidade. Pastores não andam sozinhos, isso eu sempre ouvi no ano passado. Eu vi a história da minha igreja e na caminhada de algumas pessoas que se feriram, caíram, porque andavam sozinhos. Então, assim, eu aprendi isso na minha caminhada, que mesa é melhor que fileira. Então, tipo, essa questão, tipo, é importante você estar numa fileira, aprendendo, ouvindo, como agora à tarde. Eu estava falando com a minha esposa agora, falei, olha, eu brinquei com ela ali, toma a liberdade de brincar com o pastor Juan. Falei, olha, eu conhecia o pastor Metralhadora do meme,
Mas um metralhador da palavra, de metralhar a gente, eu falei, acabou ali, estava eu e ela chorando ali, Deus, faz a tua vontade em nós. A gente se encontrou nessa palavra hoje, e ele não sabe o quão transformador vai ser isso para a minha igreja local. Então, tipo, isso é importante. Hoje eu sabia, assim, Deus me trouxe aqui para ouvir essa palavra. Mas, ao mesmo tempo, ter essa oportunidade de mesa, de compartilhar experiências, a gente é edificado. Então, como pastores, eu falo hoje na minha caminhada, ainda que nova, né? São 5 anos de caminhada pastoral ainda, eu procuro ter esse tempo de mesa. Às vezes, a gente brinca muito lá na nossa igreja, fala assim, poxa, o pessoal fala assim, ô pastor, vocês fazem muito churrasco. Eu falo, você não sabe, a intenção não é eu comer churrasco, a intenção é ouvir o coração das pessoas, é estar junto. E quando a gente está nessa mesa aqui conversando, a gente se abre, a gente ora uns pelos outros, dá cura, né? Eu acho que nessa área aí, estando diante de mesas de pessoas, Ficou difícil para eu agregar alguma coisa, mas eu acredito que talvez eu vou dar as formas mais práticas, né? Vocês falaram de forma geral aí toda a base bíblica e como vocês fazem. Eu tenho pessoas rotineiramente a quem eu confesso minhas tentações e confesso os meus pecados, em todas as áreas. Área de pureza, área de ira, área de orgulho, área de independência de Deus. Então, tenho pessoas rotineiras que diariamente nós trocamos confissões e orações, e que quando começa a apertar, nós temos alguns combinados. Se eu der 2 toques de ligação para eles, eles sabem que eu estou em rota de pecado. Seja qual pecado for, eu quero me entregar à ira, eu quero me entregar à cobiça, eu quero me entregar a simplesmente trabalhar e trabalhar para ter resultado e me satisfazer com esse resultado. E então eu confesso, eu peço ajuda, eu grito socorro. E aí duas ligaçõezinhas me liga e eu preciso dialogar. E a gente conversa sobre princípios bíblicos, a gente se exorta, a gente ora, a gente chora, a gente ri, e se não for isso, a gente cai em tudo aquilo que você disse, à luz da palavra, que a gente tende a cair, a gente cai, e aí avivamento fica longe. Mais alguém quer agregar algo aí? Juan, tem uma pergunta direcionada para você aqui, cadê ela? Pastor Juan, você acha válido, em nome do avivamento, a igreja abraçar o misticismo? Como você vê a presença do misticismo nas músicas, repetições parecidas como com manterá? Eu não sei se... Mantras, mantras, né? Mantras eu conheço. A música só entra como adoração a partir de Davi. Quando Deus fala, olha, estou buscando verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai, Espírito em verdade. A verdade ali não é um conceito, uma teoria. A verdade é aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou uma pessoa. Só é possível a adoração a partir de uma relação com a Trindade, um relacionamento com a Trindade. Então, o que nós vivemos num culto, ele é consequência da nossa vida com Deus. Ninguém sobe aqui para ser cheio. A gente sobe aqui porque a gente já está cheio de Deus. Ninguém, sabe? Então eu acho que essas coisas, música, evento, isso é consequência da vida com Deus. Não tem como isso ser o resultado final. O resultado mesmo é a nossa vida em casa, sabe? Se eu, como um ser humano, só como no domingo, eu vou ficar doente. Não tem como eu estar saudável. Um crente que vive do domingo, um crente que vive do culto do domingo, ele está doente, ele não está saudável. Então eu acho que o avivamento ele é construído em casa, na minha vida com Deus, é o Pai que me vê no secreto. E eu acho que todas as outras coisas são consequências naturais dessa relação com a Trindade. Respondi ou não? Ficou confuso? Creio que sim, pelo menos para mim ficou claro a resposta, né? A outra pergunta, ela tem muito a ver com isso, eu já vou emendar para você mesmo, que está falando sobre como que a nossa geração hoje, falta interesse pelos livros, até mesmo pela Bíblia, isso tem mais, parece que no meio dos jovens e adolescentes, e tem afetado o real avivamento, é a pergunta. Ainda mais por conta das pessoas não saberem o que é exatamente o avivamento. Como está bem próximo aí, não sei se você tem algo a agregar. Olha, conhecereis a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir a palavra. De fato, quando a gente se distancia da palavra de Deus, é pouco provável que alguma coisa vá acontecer. Eu vou te dar um exemplo. Alguém aqui já participou de projeto missionário? Quem participou de projeto missionário sabe o que eu estou falando. Num projeto missionário, acontecem umas coisas muito sobrenaturais que não acontecem na vida rotineira da gente, não acontecem no dia a dia da gente. E
muitas vezes eu fui para casa frustrado, porque eu queria que em casa fosse assim, eu queria que na igreja fosse assim. E eu comecei a perguntar para Deus assim, por que que num projeto missionário é tão forte tudo, em casa não é? E eu comecei a me lembrar da rotina de um projeto missionário. A gente acorda a sós com Deus, depois culto comunitário, depois pequeno grupo, depois a gente vai servir a cidade, é bazar, é teatro na praça, é alimento, o dia inteiro servindo, aí fecha o dia com culto na praça, com evangelismo, com apelo, aí volta pro DG ou para a escola, sei lá onde o projeto está, e aí você vai ter culto, e depois tem pequeno grupo de novo, depois tem a sós com Deus, e às vezes tem até vigília naquele mesmo dia, e assim é a rotina de um projeto missionário. Então eu percebi que quando a gente está encharcado de Deus, quando a gente está vivendo 100% Deus, eu estou ouvindo a palavra, eu estou ouvindo pregação, eu estou pregando o evangelho, eu estou sendo discipulado, eu estou discipulando, vai transbordar. Mas a minha rotina na vida real às vezes não é assim. Eu acordo na correria e nem devocional faço. Então eu estou preparando a minha comida, eu estou vendo o jornal, é má notícia, notícia ruim. Eu vou para o trabalho, para a escola, ouvindo uma música que às vezes está supervalorizando a traição, supervalorizando coisas que Deus não agrada. Eu vou para o trabalho e é só coisa ruim o tempo inteiro. Então assim, eu não estou me enchendo de Deus, sabe? Então eu acho que assim, o caminho é de fato a gente ler a palavra. Olha o que a Bíblia diz, meditar na palavra. E meditar é aquele lance de ficar ruminando, né? O dia inteiro a palavra, e praticando a palavra, e vivendo na palavra. Mas não tem como eu viver algo que eu não conheço, não tem como eu viver algo que eu dou pouco valor. Então começa na leitura, mas o negócio vai acontecer na vivência, mas sem a leitura nada vai acontecer. Interessante. Interessante porque existiram vários movimentos referente a questões que eu até correria o risco de chamar de legalismos, né? Você precisa orar muito, você precisa jejuar muito, você precisa ler muito a Bíblia, e etc, etc. Parece que são regrinhas que são colocadas. Por outro lado, há um outro perigo de não colocar nisso a base daquilo que é o avivamento. Parece que tudo que foi respondido até agora está que o avivamento tem a ver com usar os recursos que Deus está nos dando. Você acabou de resumir isso, né? Será que na minha rotina comum, no meu dia a dia, eu estou vivendo todas as coisas que Deus já me deu para eu viver o avivamento dentro de casa, no trabalho, na escola, né? Então, uma pergunta para você: como equilibrar para não ser legalista, mas ao mesmo tempo para praticar essas verdades e viver o avivamento real? Eu acho que mais importante do que você ter 10 horas de devocional é ter uma vida de devoção. Sabe, eu não sou a favor, talvez assim, na minha vida pessoal e nos meus filhos, de ler 10 capítulos, 20 capítulos por dia, porque eu não vou lembrar de nada que eu li. Eu me conheço. E às vezes quando os meus filhos estão lendo a Bíblia e eu pergunto o que você leu, eles também não estão lembrando de nada. Então às vezes Juan, eu prefiro pegar um versículo da Bíblia, mas meditar naquele versículo e falar assim: Deus, o que eu preciso ajustar a minha vida nesse texto hoje? E terminar o dia falando assim: glória a Deus porque eu pratiquei a palavra, do que eu ler 10, 20 capítulos e não lembrar de nada. Muitas pessoas ficam horas e horas no quarto, só que a vida de oração não é uma reunião com Deus no quarto. Faz parte aquela reunião no quarto, mas ela precisa ir para muito mais daquilo ali. Então sim, quando perguntaram para o Alto Verter o que significava orar 24 horas por dia, ele falou: muitos não oram 24 horas por dia porque na verdade nunca começaram a orar. O que eles fazem é uma reza. Porque são repetições. Deus, obrigado por esse almoço, em nome de Jesus, amém. Deus, obrigado pelo dia, nos proteja à noite, em nome de Jesus, amém. Isso é reza, isso é repetição. A oração, ela expressa um relacionamento com Deus. E ele fala o seguinte: você quer orar 24 horas por dia? Enquanto você estiver tomando banho, fala assim: Deus, como essa água me lava da sujeira do mundo, que o Senhor venha lavar o meu coração e a minha mente das podridões e dos valores e princípios que não vêm do Senhor. Enquanto você está comendo pão, você diz assim: Deus, enquanto esse pão me sustenta no físico,
que a tua palavra me sustente no mundo espiritual. E ele vai correlacionando tudo que você faz no dia numa vida de oração. Está dirigindo o carro, Deus dirige a minha vida, guia a minha vida, não deixa eu tomar decisões ruins. Sabe, você está numa reunião e tudo que você vai fazendo em oração, numa vida de oração. Então a vida de oração tem os momentos de encontro, da vigília, do quarto, do secreto, tem, mas ela precisa ir para fora daquilo ali. Sabe, na leitura bíblica a mesma coisa, tem um momento em que eu tenho que parar para ler o texto, estudar o texto, mas é muito mais do que aquilo, o texto tem que me ler, a Bíblia tem que me estudar, e eu tenho que olhar para aquilo e falar assim, como se fosse um espelho, eu preciso corrigir a minha vida nisso daqui, e ao longo do dia eu já vou corrigindo, eu já vou ajustando, eu já vou trabalhando. Então, hoje nós estamos muito presos no o que fazer, e nós não estamos entendendo o porquê fazer e como fazer. Então eu acho que é para além disso. Não sei se eu consigo. Não, claramente respondido. Esse é o grande desafio e oportunidade que nós temos. Nosso tempo já acabou e eu preciso ir encerrando aqui. Mas para encerrarmos, eu tenho uma última pergunta para tentarmos responder aqui. Aí vamos tentar ser sucintos, mas cada um participar dessa resposta, por favor. Pastores, vocês são líderes, lideram pessoas o tempo todo. Como vocês lidam com a chateação de perder as pessoas, aquelas que abandonam, etc. E principalmente no avivamento, né? Imagina, você citou hoje pela manhã que ao chegar na igreja, você teve que mexer com coisas importantes e com a liderança, que ou a liderança cedia as verdades bíblicas e frutíferas, ou então abrissem mão de seus cargos. E alguns saíram, né? Se eu entendi corretamente, até da igreja. Como nós, então, devemos lidar e como nós lidamos com essas pessoas no caminho, que se perdem, abandonam, se revoltam? Eu acho que uma das últimas falas do pastor Juan aqui, ela traduz bem isso, né? Nós amamos pessoas, nós nos importamos com pessoas, e nós, inclusive, dedicamos a nossa vida à obra do Senhor em favor de pessoas, mas a opinião sobre quem nós somos e a direção sobre o que nós fazemos vem dele. Então a gente tem que ter isso muito claro, né? A gente está aqui para servir as pessoas, na medida daquilo que o Senhor nos ordenou, né? A gente não está aqui para negociar princípios e nem negociar valores para agradar pessoas ou para reter pessoas, né? Acho que o grande desafio e a grande responsabilidade que a gente recebeu é ser instrumento de Deus para ajudar a mudar a história de pessoas, né? Então a gente tem que ter isso muito claro, senão a gente vira refém, nós viramos refém da opinião da congregação. Não é ignorar, não é dizer não estou nem aí, né? Tinha uma música antigamente que eu lembro que minha sogra tinha muita raiva, que ela dizia: eu quero é Deus, não importa o que vão pensar de mim. Ela ficava muito brava. Mas vamos assim, para além, né, do contexto, o fato é esse, né? Na verdade, Ele nos comissionou, Ele tem nos suportado, Ele nos direciona, e claro que a gente ama as pessoas, mas o nosso foco principal é levá-las para perto de Cristo e não nos afastarmos dele por causa delas. Na caminhada eu aprendi que as pessoas não querem líderes, elas querem colegas. E quando a gente começa a pastorear de verdade e a liderar de verdade, é natural que as pessoas espanem, porque elas só querem alguém para aplaudi-las e massageá-las no ego. E quando você começa a apertar um pouquinho, tem muita gente que não quer isso. E eu sofria muito como pastor por isso, sofria demais. E ano passado eu tive uma pessoa que me fez sofrer ainda mais. E eu até comecei a me culpar por aquela pessoa ter saído, até que Deus falou de maneira muito especial ao meu coração, e aquilo serviu como uma vacina para mim. Porque lá na primeira igreja do céu, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esse corpo pastoral maravilhoso e perfeito, também teve uma pessoa assim, que não estava muito confortável com essa liderança, que não estava gostando muito da maneira deles pastorearem, e ela quis sair. E ela não só quis, ela conseguiu convencer um terço a sair também. Quando Jesus veio plantar a igreja dele, chamou uma equipe pastoral lá também, tinha gente ali que também não gostou do pastorado dele, nem da liderança dele. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração justamente isso, que Deus é perfeito, aquela equipe pastoral era maravilhosa. O fato de Lúcifer ter se rebelado e ter saído, não diz que a liderança era ruim,
mas só revela o coração daquele liderado. A mesma coisa aconteceu com Jesus e os seus. O fato daqueles terem saído não expõe uma liderança ruim, mas expõe um coração ruim. E às vezes no ministério, pessoas vão sair por nossa culpa, sim, porque nós cometemos erros. E quando for nossa culpa, a gente precisa corrigir. Mas em muitos casos, pessoas vão se rebelar e elas vão sair, não porque nós erramos, mas justamente porque a gente está acertando. E aí é nessas horas que a gente precisa estar com o coração em paz, porque assim, não importa o que a multidão está dizendo, a multidão é burra, mesmo a multidão que grita Hosana, depois grita crucifica. Então não importa o que a multidão está falando, não importa o que Deus mandou você fazer, falar, como fazer, e se Ele mandou, e você tem convicção, só vai, o restante Deus cuida. Eu queria saber falar igual a eles, mas eu não consigo. Mas uma coisa que eu aprendi nessa caminhada também, ainda nova, porque a gente teve experiências um pouco traumáticas no começo, assim, uma transição, pastorado de 18 anos e vem um jovem, né, pelo menos na época era o jovem, né, da meia na canela e vai assumir uma igreja local. Eu me lembro que na primeira semana que a gente assumiu e tal, tirou foto, toda a cidade inteira sabendo, na primeira semana veio pessoas e falaram assim, pastor Mateus, por você estar agora nessa caminhada, mas eu queria dizer que o meu ciclo aqui, poxa, está tão feliz comigo que você vai embora, né? Foi uma forma gostosa de a gente ouvir as coisas. E aí, olha, eu sinto que não é a nossa caminhada, não vai tal. E assim, naquele momento, eu me segurei em Deus. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu não vim para ser um clone, um sucessor igual. Eu vim para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Sabe o que a gente está fazendo, o que Deus está nos chamando, então, tudo bem. Lá nós pastoreamos pessoas livres. Então, assim, se elas entenderem que o ciclo delas se fecharam, né? Essa é a frase que a gente mais ouve numa caminhada pastoral, o ciclo que findou. O ciclo findou, algumas pessoas retornaram dizendo, olha, o ciclo não tinha fechado, foi só um período. Nós vamos continuar a caminhada. Então, o que eu entendi é isso. Deus me chamou para fazer algo. Eu preciso estar sempre atento ao que Deus está me chamando. Bom, eu não vou colocar mais algo, mas eu só queria dizer que então, o que vocês disseram é que são os princípios. Se são princípios da palavra de Deus, eu sigo nessa convicção. Se é a vontade de Deus, ok. Se eu errar no processo, eu peço perdão e sigo. É a diferença de Moisés e Arão, né? Cada um escolheu a quem queria ouvir. Um ouviu a Deus, o outro ouviu a multidão. No final da história a gente conhece. Uau, muito Exatamente. bom. Nosso tempo acabou, infelizmente, aqui, mas tem daqui a pouco de novo às 7h30 os espaços para a gente desfrutar de comunhão enquanto come pizza, enquanto come churrasquinho e outras coisas gostosas mais, conversando sobre assuntos que edificam as nossas vidas, que abençoam as nossas vidas. Então, aproveite o que foi preparado aqui para vocês e às 7h30 nós voltamos. Deus abençoe. Acho que o Leandro foi arrebatado. Deus abençoe. Obrigado, queridos.